Eu quero ler com você, dizer para você que nós estamos numa série de mensagens aos domingos que vão embasar o nosso trabalho nos lares, nas casas. Nós, há 15 dias atrás, falamos, baseado no Salmo 1, sobre a oração, sobre a centralidade da palavra. No domingo passado, foi falado aqui sobre o amor, a misericórdia de Deus, independente de um coração, às vezes, duro. E foi citado aqui, então, no texto sobre Jonas. Um coração duro, mas do outro lado, um Deus misericordioso e bondoso. Hoje, nós vamos falar sobre a continuidade do reino de Deus, sobre o reino de Deus que sempre vai passando de geração em geração e vai continuando. E nada melhor do que esse texto, aliás, todo esse livro, né, que é a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. E aqui Paulo está deixando e fazendo uma transição em todo aquele legado, em toda aquela história que ele viveu e morreu por ela, pela causa do Evangelho. Agora ele está passando, fazendo uma transição, passando para homens fiéis. Então, é baseado nisso que nós falaremos nessa noite. Então, abra aí, então, Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Eu quero ler esse versículo com você. 2 de Timóteo 1:14. Diz assim: quanto ao que foi confiado a você, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Agora, capítulo 2, versículo 3. Suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Agora, capítulo 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Agora, capítulo 3, versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Agora, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. Agora, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Eu separei mescladamente alguns versículos desse texto, porque não tem como a gente ler toda a carta, essa segunda epístola de Paulo. Paulo aqui é a última carta que ele escreve. A última carta, antes da morte. Ele escreveu dezenas delas. Muitas se extraviaram. Paulo escreveu mais uma carta aos Coríntios, que a gente não teve a oportunidade de ler, porque ela se perdeu. Ele escreveu uma carta a uma das igrejas da Ásia. Ele chega a mencionar lá em Colossenses, e ela se perdeu também. Ele escreveu muitas cartas. Esta é a última que ele escreve para Timóteo. O apóstolo Paulo, que ao longo da sua vida, após ser alcançado por Jesus Cristo e ter a sua vida transformada, após o coração de assassino ser transformado por um coração de pregador, de missionário, Paulo agora prega o Evangelho em todos os lugares e por onde ele passa. Aqui ele está dentro de uma prisão. Desta prisão ele não sai mais para nenhum outro lugar, a não ser para a decapitação. Dali ele sai para ser cortado a cabeça. Aqui ele já estava julgado, já estava condenado
Nesta prisão, Paulo já estava condenado e aguardando apenas a execução da sua pena. Ele foi condenado à decapitação. Paulo morre, praça pública, com a sua cabeça arrancada. O homem que teve toda a sua vida dedicada ao Evangelho, e agora, dentro dessa prisão, ele percebe que as cartas que ele escreve, algumas chegam, outras não. Ele percebe que os lugares onde ele cria os núcleos e eles funda as igrejas, onde ele coloca alguém ali tomando conta do trabalho, começou a se infiltrar muitos outros pregadores e muitos outros homens que surgiram trazendo mensagens erradas, mensagens que desacreditavam na ressurreição de Jesus Cristo. Muitas coisas começaram a se infiltrar que não era o Evangelho. E ele tinha esta preocupação para que os irmãos não desanimassem da fé, não retrocedessem, não voltassem atrás. Além disso, tinha a perseguição extremamente ferrenha, porque agora já não é mais os religiosos que estão perseguindo, agora é o Império Romano que está perseguindo a igreja. Paulo ele era classificado como líder dos cristãos. Os cristãos foram considerados que foram culpados pelo incêndio de Roma. E Paulo, nesta onda toda, foi aí como se ele tivesse sido responsável por tudo isso. Está lá preso, a prisão é fria, ele não tem amigos, porque amigos nessas horas não era muito fácil, era complicado ser amigo de Paulo, porque o cara está preso, está condenado à morte, e você se dizer amigo dele, automaticamente você estaria indo no mesmo caminho que ele. Era difícil ter amigos. Ele não tinha amigos, ele não tinha um lugar para fazer as suas necessidades fisiológicas, ele não tinha livros para ler, ele não tinha uma capa para se cobrir com frio. E ele escreve para Timóteo, se você pegar o capítulo 4, as últimas frases dele dizendo, ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque eu estou entediado. Traz os pergaminhos, traz os livros que eu preciso ler, traz também a capa que eu deixei lá na casa de Carpo, lá em Troade, traz a capa porque faz muito frio. Vem ter comigo. Demas amou o presente século, Alexandre o Latueiro me causou muitos males. Que Deus lhe dê a paga, que Deus lhe dê a recompensa pelos males que ele fez. No dia da audiência dele, quando ele foi se apresentar para fazer a sua defesa, não apareceu um irmão, não apareceu uma pessoa, não foi um crente. O homem que dedicou a vida inteira a ser apedrejado, escorraçado, surrado, batido, morto praticamente. Chegou no dia dele apresentar a sua defesa, não foi uma pessoa para testemunhar junto dele. Ele disse: no dia da minha defesa não foi ninguém, mas o Senhor me assistiu, o Senhor estava comigo. Esse Paulo, e é nesse contexto que ele escreve para Timóteo, uma preocupação de que a obra precisava continuar. Existia uma transição. Ou seja, é como um pai que se ausenta da casa, chega para o filho mais velho ou para a filha mais velha e diz: olha, fica ajudando a tua mãe, toma conta da casa enquanto o pai está fora. Assim eram educados as crianças dos judeus. O garoto com 12 anos, ele já fazia o bar mitzvah e ele já era ali apto para celebrar até cerimônias dentro de casa quando o pai se ausentava no dia das festas. E aí ele estava fazendo essa transição. Eu falei: eu dediquei a minha vida inteira por esse evangelho. Agora eu sei que o tempo da minha partida já chegou. Eu sei que a coroa da justiça já está me aguardando, porque o justo juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Mas eu preciso deixar alguns conselhos para essa geração jovem, para esse povo jovem, para que o reino continue, para que a obra continue. Eu vou ficar por aqui, eu vou morrer por aqui, mas a obra vai continuar, o evangelho vai continuar, até que Jesus volte. Esse evangelho precisa continuar. E para nós hoje não é diferente. Nós precisamos preparar pessoas, treinar pessoas, líderes, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes,
tantos quanto se dispuserem a levar essa mensagem adiante, a dar um passo à frente, a colocar a cara para fora, a estufar o peito e dizer: eu sou uma testemunha de Jesus, eu vou levar essa mensagem adiante, porque essa mensagem me alcançou, essa mensagem chegou ao meu coração, e essa mensagem ela precisa ser levada adiante, mas não pode ser levada de qualquer maneira, não pode ser levada de qualquer jeito, ela tem que ser levada exatamente como ela começou, não pode destoar, não pode sair da sintonia como ela começou, a gente não pode sair do original como ela começou. Então ele estava com essa preocupação, e ele dá uns conselhos para o amigo Timóteo, que era um garoto, jovem, tímido, e precisava levar adiante a mensagem. E o primeiro conselho que ele dá está no capítulo 1, versículo 14. Em algumas traduções, ele diz: guarda o bom depósito. Mas aqui, na NVI, diz: quanto ao que foi confiado a você, guarde por meio do Espírito que habita em nós. O que ele está dizendo para Timóteo é: preserva esse legado, continua esse legado. Foi confiado a você um depósito. Esse depósito é poderoso, é precioso, é sublime. Leva adiante, continua o reino de Deus. Em tempo de angústia e de perseguição, naquela época, dizer-se cristão, naquela ocasião, era assinar praticamente a sua sentença de morte. Era como se você dissesse: eu estou no meio dessa gente. E Roma estava ali ferrenhamente perseguindo a cada um deles. A perseguição aqui era do Império Romano, e Paulo estava sendo acusado de, junto com os cristãos, incendiarem Roma. Então era difícil ter amigos nesse momento, e Timóteo era um jovem tímido e um jovem simples, assim como nós somos. Isso prova que o evangelho não alcança só intelectuais, e pregar o evangelho não é só para quem tem boa dicção ou para quem sabe muito ou estudou teologia. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, por mais tímido que seja, Deus confiou a você a continuidade do reino de Deus. Você tem um legado, você tem um tesouro, você tem alguma coisa aí dentro de você que precisa continuar. Aleluia. Paulo convoca então Timóteo a continuar o trabalho, e não precisava ele ficar envergonhado a respeito de Paulo, nem envergonhado por causa do reino de Deus, porque o reino de que Paulo estava falando e de que ele pregava era sobrenatural e eterno. Timóteo, não precisa se envergonhar de mim. Eu estou preso, eu sou preso, mas eu não sou preso de Roma. Paulo nunca disse que era preso de Nero, nem de Roma, nem de imperador nenhum. Ele disse: eu sou preso do Senhor. Eu tenho aqui as marcas no meu corpo daquilo que eu tenho carregado, e eu quero que você continue. Ou seja, ele está falando com um jovem tímido e às vezes limitado como somos, mas estava acusando ali o poder de Deus na sua vida e dizendo: leva adiante, guarda o bom depósito, preserva esse legado e continua o reino de Deus. Está na tua mão agora. Aleluia. Coragem, firmeza e fidelidade para não ceder à pressão, para não ceder à tentação, para não recuar. E ele deveria guardar esse bom depósito, ele deveria guardar aquilo que ele recebeu. Então, irmãos, preservar a sã doutrina e manter a pregação do evangelho incontaminada é um dever de todos nós. Todos nós precisamos preservar a mensagem do evangelho sem contaminação, sem nenhuma moda teológica, sem nenhuma outra modinha que surja aí no dia. A mensagem do evangelho não precisa de nós, não precisa dos nossos argumentos, nem precisa da nossa criatividade. Ela é poderosa para destruir fortalezas. Guarda esse bom depósito. Nesse momento de tormenta que a gente vive hoje, de inversão de valores, momento de evangelho falsificado, esse momento de mentira sobre Jesus e sobre o seu reino. E quantas vezes se fala em nome de Deus uma mentira quando Deus não tem nada a ver com aquilo. Nesse momento de tirania, momento de liderança tóxica, de 2 pesos e 2 medidas, Deus nos chama nesse lugar, nesta casa,
para preservar a leveza do Evangelho, para preservar a beleza da graça de Deus e a boa nova possa chegar a todo o coração cansado. Esse é o legado que nós precisamos dar continuidade, levar a graça de Deus para chegar até o coração cansado e abraçar essa pessoa e trazer aos pés do Salvador. Esse é o legado que nós devemos deixar, manter esse depósito intacto, manter esse legado intacto, porque nós temos hoje de todos os lados sofismas e ideias que estão contaminando e minando a pregação poderosa do Evangelho. Transformaram a mensagem do carpinteiro de Nazaré em uma mensagem de autoajuda, ou de qualquer que seja o argumento para enriquecer uns e desprezar outros, estão transformando, enfeiando a mensagem. Mas cabe a nós, como homens e mulheres de Deus, preservar esse bom depósito e a singeleza da mensagem do Evangelho precisa ser transmitida com graça e com poder e com autoridade. Aleluia. Glória a Jesus. Nós temos de um lado o liberalismo que está adoecendo as pessoas, aonde você vem do jeito que está e continua. Do outro lado você vê a religião oprimindo as pessoas. Do outro lado você vê o sincretismo religioso enfeiando os cultos. Tem cultos hoje que parecem mais um culto de matriz africana do que um culto pentecostal. É gente fazendo pirueta de todo jeito, não que eu esteja criticando, mas parece mais uma coisa estranha do que o poder do Espírito Santo. Esse sincretismo, onde se mistura todo tipo de coisa de outra religião e traz para ver, todo tipo de fogo estranho trazendo para ver se Jesus aceita aquilo. Fogo estranho Jesus não aceita, fogo você não sabe fazer, eu não sei fazer, fogo vem do trono de Deus para a igreja. Tem o antropocentrismo, que é o culto ao homem, o culto ao ser humano. As igrejas sendo empresas, os púlpitos sendo transformados em balcão de leilão, os crentes sendo transformados em consumidores, os templos parecem praça de negócios, de consumo, praça de alimentação, onde quem tem mais é mais bem tratado, quem tem menos é escorraçado. Estão enfeiando a coisa. Parece que o Evangelho não é suficiente, é preciso alguma outra coisa. Deus nos chama hoje para guardar esse bom depósito. Você está entendendo? Guarda esse bom depósito para guardar e viver o Evangelho genuíno de Jesus. Não que isso possa ser aí uma coisa ruim, mas acaba misturando, entende? E enfeiando o Evangelho. O primeiro conselho que Paulo nos dá hoje aqui: guarda esse legado. Você recebeu de alguém. Você recebeu de Jesus. E não foi por sua capacidade. Não. Foi pela graça de Deus que abriu o seu coração e revelou dentro do seu coração a verdade do Evangelho. Isso não vem de vós, disse Paulo, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você recebeu esse legado, transmita, preserve, não modifique, não adultere, não acrescente, não tire nada, não acrescente nada. Deixe exatamente como você recebeu e Deus se encarregará de abençoar aqueles que ouvem esta mensagem do Evangelho. O segundo conselho está no capítulo 2 e no versículo 3. Ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 3. Suporte comigo. Volta lá no... Desculpa. Capítulo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Agora volta no 2 e no 3, por favor. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui? Garoto, Timóteo era um garoto. Garoto, não negocia os valores do reino. Mesmo em meio a muito sofrimento, mesmo em meio a todos os intempéries, sofre pelo Evangelho. Viva os valores do reino. Os convites para a gente, irmãos, é para a gente sofrer pelo Evangelho. Entende isso? Você entende isso? Amém? Sofrer pelo Evangelho.
Porque ele diz no capítulo 3, versículo 12, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Só pelo fato de viver piedosamente. Sabe por quê? Porque o mundo odeia a igreja. O mundo não gosta da igreja. O mundo persegue a igreja. O mundo quer impedir a marcha da igreja. E se a igreja for fiel a Deus, ela terá sempre o ódio do mundo, a repulsa do mundo. O que não pode é a igreja andar de mãos dadas com o mundo. O sistema que crucificou Jesus não pode andar de mãos dadas comigo. Eu não posso fazer parte desse sistema. Então eu não vou negociar esses valores. Eu preciso sofrer juntamente com Paulo, juntamente com Timóteo, sofrer às vezes a calúnia, sofrer às vezes fugiu a palavra aqui, mas a incompreensão do que eu dar as mãos com um sistema maligno e perverso. O convite é sofrer. Se você quiser viver piedosamente, saiba que você vai encontrar sofrimento na frente. E é sofrimento de alguém ignorando você, passando por você, dizendo-se cristão e achando que você não faz parte da sua patota lá no seu grupo, então você não merece nem a paz do Senhor. Suporta no coração isso daí, porque você está vivendo os valores do reino de Deus. O sistema odeia a igreja. Você acha que o mundo gosta da igreja? Você acha que os sistemas, os canais de televisão querem botar programas na televisão que falem do amor de Deus? Não. Eles querem lucrar para a igreja. Eles querem usar os pregadores para lucrar para a igreja. Entende? Então o mundo odeia. O convite aqui não é para você enriquecer pelo evangelho, como o evangelho. O convite aqui não é para você se promover no evangelho. O convite aqui não é para você conquistar cargos em credenciais de convenção vivendo do evangelho. Não é para conquistar fama, não é para ter aplausos, não é para ter curtidas, não. A orientação de Paulo é para viver esses valores, é sofrer por esses valores. Se você vai ser ignorado, você vai ser escorraçado, mas sofra, porque vale a pena sofrer pelo evangelho de Jesus. Aleluia. E quem está falando isso aqui não é eu, ou não sou eu. Não sou eu que estou dizendo isso aqui. Quem está falando isso aqui é Paulo. Quem é que está falando? Paulo. Quem é Paulo? Foi perseguido em Damasco. Foi rejeitado em Jerusalém. Foi esquecido lá em Tarsus, porque a igreja não recebeu ele. Foi apedrejado em Listra. Foi açoitado em Filipos. Foi escorraçado lá em Tessalônica. Teve que sair dentro de um cesto. Foi chamado de tagarela lá em Atenas. Foi enxotado de Bereia. Foi chamado de impostor em Corinto. Disseram que ele era muito bom por carta, mas pessoalmente era fraco e decidia as coisas mundanamente. Ficou preso e foi acusado em Jerusalém. Levaram ele para Cesareia, foi acusado, preso e foi transferido para Roma. Na transferência ele enfrentou naufrágio no navio. Quando chegou em Malta foi picado por uma cobra. Chegou preso e algemado em Roma. Reúne os irmãos, conta tudo o que Deus fez, conta tudo o que aconteceu. Os irmãos fizeram um pouco caso dele, dizendo, não chegou carta de recomendação, a gente não foi informado sobre você. E a Bíblia diz que eles deram as costas e saíram discutindo entre si e deixaram ele falando sozinho. Ele olha para isso e diz, suporta as aflições. Aí eu olho para mim e disse, eu não passei nada ainda. Nunca tomei uma cacetada por causa do evangelho, nunca tomei um burro por causa do evangelho, nunca fui apedrejado, uma cobra nunca me picou por causa do evangelho. Apesar que tem umas aí querendo picar, mas Deus não deixa, né? Eu não passei nada ainda. Eu acho que se Paulo chegasse para nós, ele dizia assim, vocês não são crente coisa nenhuma. Vocês são uns fanfarrões. Suporta comigo, irmãos. Quem está falando isso aqui é gente que tem autoridade para falar. É gente que dedicou a vida, se gastou. Quantos açoites aquele homem recebeu, quantas prisões, para chegar em Roma algemado, de pé e mão, chamar os irmãos para contar histórias, os irmãos saírem e saírem discutindo aí entre si, ignorarem totalmente a sua história. E aí ele olha para Timóteo e diz, tem que continuar, Timóteo. Suporta comigo as aflições. A gente hoje vive e vê a pregação do evangelho, que é uma coisa tão boa. Venha para a igreja, Jesus vai te abençoar.
Venha, dê uma chance para Jesus. Deixa Jesus entrar. A gente fica insistindo com a pessoa. Como se Jesus fosse uma mercadoria barata que eu preciso oferecer muito. E a pessoa precisa dar uma chance para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se não é Jesus na tua vida, tu está acabado, tu está permitido. Se você não tem legado para você pelo menos viver ou morrer por ele, a sua vida não vale a pena, não tem significado. Se você não tem por que morrer ou por que viver, sua vida não tem significado. Aleluia! E é por isso que ele chama a gente aqui para dizer: este é o legado e este é o sofrimento. Abraça se quiser. Aleluia! Tá difícil, me dá um dó. Eu sei que vocês estão comendo essa. Terceira coisa. Faça discípulos. Capítulo 2, versículo 1, coloca aí para. Faça discípulos. Multiplique. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Pode colocar o seguinte, 2. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, ou seja, transmite a homens fiéis para que sejam também capazes de ensinar a outros. O que ele está dizendo aqui? Pega essa mensagem que você recebeu de homens fiéis e faz outros homens fiéis. Multiplica o número de pessoas fiéis pregando essa mensagem. Não fica só contigo. Transmite essa mensagem. Transmite aquilo que você ouviu a muitas testemunhas, ou seja, não é poucas, eram muitas. Homens fiéis que vão instruir outros. E é o que nós estamos fazendo aqui. Glória a Deus. E é o que nós queremos fazer na segunda-feira na sua casa. Nós vamos até a sua casa. A gente não vai, eu não preciso de café. Eu não preciso que você coloque um bolo. Eu não preciso que você faça um pão. A gente não quer comer na sua casa. A gente não quer bater papo. A gente não vai lá para fazer amizade. A gente vai para fazer discípulo. Nós estamos em uma missão para fazer discípulo, irmão. É isso, eu quero que você entenda isso. Se você abrir a porta da sua casa para fazer ali um núcleo da palavra de Deus, a gente está pouco preocupado se vai ter café ou água. A gente quer saber se ali vai ter pessoas que vão ser homens fiéis, que vão ser capazes de ensinar a outros. É isso que nós precisamos fazer. Aprender juntos, treinar juntos, para que você seja o próximo Timóteo. Aleluia. Não importa o quão tímido você seja, não importa o quão medroso você seja, não importa o quão limitado você seja, não importa o quão insignificante você seja para a sociedade, para Deus você é muito importante e Deus pode fazer de você o próximo Timóteo. Eu te convido a liderar um grupo de pessoas. Eu te convido a multiplicar. Você não se conforme em estar aqui sozinho. Que a porta da sua casa seja aberta. Irmãos, Paulo foi gestado. A gestação de Paulo foi na casa de Judas, na rua direita em Damasco, na casa de Timó. Judas não aprendeu, Paulo não aprendeu o banco teológico. Quando ele levantou dali, Deus disse: Paulo, por que você me persegue? Falou, mas quem é que está falando comigo? Falou, eu sou Jesus que está perseguindo a mim, rapaz. Tu pensa que persegue o povo, está perseguindo a mim. Perseguir a igreja é perseguir o dono da igreja. Agora levanta daí e vai lá em Damasco, na rua direita tem um homem lá chamado Judas. Entra lá. Ele vai te dizer o que você tem que fazer. Ele foi discipulado por Judas, um homem que aparece ali e depois desaparece. E ainda chama o outro chamado Ananias para ir lá. Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua direita, que tem um homem lá chamado Saulo. Eu quero que você ore por ele, que ele já teve uma visão, dizendo que você chegava lá, impunha as mãos sobre ele e orava e ele era curado da sua cegueira, que ele está cego. E a luz era mais forte do que o meio-dia. Ninguém clareia como Jesus, né? E aí Ananias disse, Senhor, o senhor tem certeza? Tenho. O senhor sabe quem é esse homem? Esse homem é perigoso, Jesus. Esse homem é muito perigoso. Não é muito bom a gente ir lá conversar com ele. Ele falou, vai lá, porque ele é um vaso escolhido por mim. Entende? Quem de nós apostar num tostão furado em pau? De nenhum de nós. Mas Jesus aposta.
e fez dele o maior pregador do primeiro século. Meu irmão, se você abrir a porta da sua casa para que a luz do evangelho clareie lá dentro, você não tem o poder, você não tem ideia do poder, do significado que isso vai trazer na tua história, na tua família, na tua vida, nos teus negócios e em tudo mais que você empreender fazer. Deus vai abrir as portas em nome de Jesus. Mas precisa ter coragem. Multiplique, passe adiante isso. Tem um filme bem antigo chamado A Corrente do Bem. Não sei quem assistiu esse filme, eu assisti várias vezes, muito bonito. É a história de alguém que faz o bem a outra pessoa e a única coisa que ele pede é que ela faça o bem a mais 3 pessoas. Isso vira uma corrente que se espalha pelo mundo inteiro. A Corrente do Bem é muito antigo, esse filme. Deve ter aí os seus 20, 25 anos por aí. Depois você assiste, é um filme bonito. Passe adiante. Você tem uma mensagem poderosa dentro do seu coração. E se você ainda não tem, aceita Jesus. Ele vai te dar essa mensagem poderosa. Em nome de Jesus. Quarta coisa. Capítulo 3, versículo 14. Ele dá o quarto conselho para Timóteo aqui. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. O que ele está dizendo? Permaneça no Evangelho. Ou seja, viva os valores do reino de Deus. Não muda. Não começa bem e termina mal. Não muda. No capítulo 3, mesmo capítulo 3, no versículo 5, olha o que ele fala. No capítulo 3, versículo 5, ele diz o seguinte: embora tenham aparência de piedade, negam por seu poder. O versículo 4, antecipa um pouquinho aí para a gente poder entender o desfecho. Nossa, ele começa já mais um pouco antes, 3, vamos lá, 2, escuta. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, pode seguir, 3. Insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, 4. Traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Versículo 5. Embora tenham aparência de piedade, nela o seu poder afasta dessas pessoas. O que ele está dizendo aqui, olha, viva os valores de Deus, afasta de gente picareta, Timóteo. Se afasta de picareta. Ao mesmo tempo que ele manda se afastar de gente que não pode caminhar com ele, no versículo 10, olha, capítulo 3, versículo 10, ele diz de quem ele deve se aproximar. Entretanto, você tem seguido de perto o seu ensino, a minha conduta. Olha, você vê que coisa interessante. Se afasta dessa gente, mas se aproxima de quem prega o evangelho genuíno. A minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Vê o versículo 11. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, e aquele segue dizendo, suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. E ele está dizendo, essas coisas me aconteceram para o progresso do evangelho. Irmãos, o que ele está dizendo aqui é que devemos não podemos negociar os valores do reino, nós devemos maximizar esses valores. Nós devemos dizer que um homem tem que ser marido de uma mulher só. É isso mesmo. Que a moça e o moço tem que se preservar para o casamento. É isso mesmo. Que a homossexualidade agride a santidade de Deus. É isso mesmo. Nós devemos promover a justiça, a paz e a santidade, mas pregar o evangelho de Jesus Cristo genuíno. Que vê os valores desse reino. Tem muita gente que começou bem e terminou mal, que se desviaram do evangelho, aderiram à prática de conveniências mundanas. Há muitos que começaram, colocaram a mão no arado e viraram estátua de sal, como a irmã já falou aqui, olharam para trás. Olha a mensagem se completando aqui. Viraram estátua de sal, olharam para trás, venderam as suas consciências, cederam aos apelos mundanos, se iludiram com os presentes momentâneos e se perderam na caminhada. E o escritor aos Hebreus, ele está dizendo para o povo, para os hebreus, dizendo, olha, não façam como o povo de Israel, que saiu de lá, mas no meio do caminho se perderam.
E de todos os que saíram, apenas 2 entrou na terra prometida. Não caiam no mesmo engodo que eles caíram. Os que os hebreus orientam o povo de Deus. Eu quero te convidar nessa noite, permaneça, meu irmão. Permaneça, minha irmã. Tem muita doutrina maligna aí, disfarçada de evangelho. Tem muitos mestres hoje que servem apenas ao seu próprio ventre. Tenha cuidado, se aplica ao que você aprendeu. Não queira inventar nada, não queira criar nada. A palavra é suficiente e o nosso chamado é para sermos fiéis à palavra de Deus. Então eu digo, viva os valores do reino de Deus. Permaneça no evangelho, não fuja do evangelho, não saia do evangelho, não negocie o evangelho, não queira presente, não aceite nada além do evangelho na sua vida. E ele encherá a tua alma de gozo, de paz, de alegria e de profundidade na presença de Deus. Mas ele dá um 5º conselho para ele. Aliás, eu estou aqui classificando, mas não são dezenas de conselhos que ele dá aqui para Timóteo. Depois você leia lá. Eu só estou classificando aqui, não os mais importantes, mas aquilo que mais me chamou a atenção. Capítulo 4, versículo 2, ele dá mais um conselho. Ele diz o seguinte: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje, com toda paciência e ensino. Tem muita gente aí falando em nome de Deus e enchendo as suas igrejas, enganando as pessoas. E Deus não tem compromisso com o pregador. Escute isso. Ah, eu sou profeta, eu sou pregador. Deus não tem compromisso com o pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se eu deixar de pregar a palavra de Deus como ela é, Deus não tem compromisso comigo, não será o meu ajudador nessa caminhada. Se eu começar a inventar um evangelho que não é o de Deus, Deus não tem mais parte comigo, nem compromisso nenhum comigo. A minha palavra volta vazia, a de Deus não, ela não passa. Glória a Deus. Por isso eu digo, expõe as escrituras, pregue de forma expositiva, você erra menos. Diga apenas o que está no texto, não viaja, não inventa. Não força, não estupra o texto. Pregue apenas a palavra, aquilo que Deus te deu. Pode ser um versículo que você lê, pode ser um comentário, pode ser uma palavra que queimou no coração a semana inteira, como foi no coração da irmã Noemi, e ela hoje compartilhou conosco aqui. Seja qual for a palavra que Deus te deu, pregue ela em nome de Jesus. Aleluia. Não cometa a estupidez de querer enquadrar o texto nas suas ideias insensatas, às vezes. Não cometa esse estelionato. O pior estelionato é o estelionato que faz em nome de Deus. Esse é um dos piores estelionatos. Não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que eu sei, é o que a palavra diz. Pregue a palavra. O que a gente vai fazer na sua casa na segunda-feira? Pregar a palavra, abrir a palavra, expor a palavra, meditar na palavra, viver pela palavra, dar razão à palavra, se enquadrar na palavra. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. E os nossos vizinhos precisam saber disso. Portanto, a palavra de Deus é poderosa. Não adianta ir contra ela. Se a palavra te confrontar, recue. Se a palavra te mandar, obedeça. Se a palavra te consolar, receba. Se a palavra te exortar, se dobre a ela, se renda a ela, dê razão a ela. Não vá contra a palavra, ela é poderosa. A palavra não fica ultrapassada. Ela não se desgasta, ela não envelhece, ela não precisa de atualização. Ela não precisa de ressignificação. Ela é o único meio pelo qual o mundo vai sendo tirado de dentro das pessoas, é pela palavra. Porque no momento em que somos salvos, Deus nos tira do mundo. Mas a palavra, pelo processo da santificação, vai tirar do mundo de dentro de nós. E aí é todo dia, e é toda hora. E você tem que remoer a palavra. Você tem que meditar na palavra. E a gente aprendeu aqui no Salmo 1, que é bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque esse meditar, esse remoer, esse pensar,
Vai fazendo com que a palavra vá tomando todas as dimensões do teu ser, do teu coração, da tua consciência, da tua alma. Daí a pouco você diz como Paulo, não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, a palavra que vive em mim. Eu não tomo as decisões, é a palavra que decide por mim. Eu não ando mais conforme a minha mente. Eu não tenho mais um ponto de chegada, um ponto de partida. Quem decide em mim é Deus, quem faz por mim é Deus, através de mim é Deus. Assim é a palavra. Quando você anda por ela e vive por ela, Ele faz uma transformação no seu coração extraordinária. E a palavra de Deus tem atravessado séculos e séculos, resistindo às tentativas de extinção. Queimaram muitas Bíblias, esconderam muitas Bíblias, rasgaram muitas Bíblias, já fizeram cigarro de maconha com folhas da Bíblia para depreciar a Bíblia. E a Bíblia tem resistido às críticas, resistido à extinção, ela tem resistido à crítica dos céticos, ela tem resistido à crítica dos filósofos, e ela tem chegado aos corações, levando a esperança de uma vida eterna. A palavra de Deus está de pé, e ela pode alcançar o coração da sua família e dos seus parentes. Pregue a palavra. Se for preciso, use palavras. Se for preciso, fale alguma coisa, mas pregue com a sua vida. Viva a palavra. Em sexto e último lugar, o que ele diz? Complete a sua carreira. Capítulo 4, versículo 7. Já estamos caminhando para o final. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Complete sua carreira, viu? Não abandone no meio do caminho a sua trajetória. Não abandone. Não comece e deixe pelo meio do caminho. Complete a sua carreira. Não abandone o projeto pelo meio. Não existe aposentadoria para crente, tá bom? Não existe aposentadoria para discípulo. Que diz assim, não, agora eu já fiz muito. Oh, glória a Deus. Aleluia. Agora eu quero deixar para os novos. Não existe aposentadoria. A prova disso é que o pastor João Bosco está aqui aos 83 anos, pregando a palavra todo dia, dizendo que Jesus é bom todo dia. Não existe aposentadoria, entende? A nossa aposentadoria, o nosso descanso é no céu. É quando Jesus nos chamar. Enquanto Ele nos chamar, enquanto nós tivermos garganta, enquanto tivermos pulmão, enquanto tivermos visão, enquanto tivermos voz, nós vamos dizer, estamos completando a nossa carreira. Nós todos somos obras inacabadas. Ninguém concluiu, ninguém chegou ao estágio final na escola da vida. A gente está caminhando. E todo dia Deus vai nos moldando, nos transformando, até que Ele possa vir nos buscar. Mas enquanto isso não acontecer, a nossa carreira ainda está de pé. Combati o bom combate, eu vou terminar a minha carreira, mas ainda não chegou o final. Eu estou vivo? Aleluia. Não abandone o projeto de Deus na sua vida. Não existe essa aposentadoria. Timóteo, completa a carreira. Completa a carreira. Tem um livro que eu ganhei de presente quando eu ainda dirigia o Parque Viana. 12 homens e uma missão. Fala sobre a missão dos 12 discípulos. Como eles caminharam, como eles morreram e o que eles pregaram. Um livro extraordinário. 12 homens e uma missão. Todos eles completaram a carreira. Todos eles completaram a sua missão. Existem muitos que estão parando pelo meio do caminho. Outros que estão se perdendo pelo meio do caminho. Outros que estão se enganando a si mesmos. Achando que aquele evangelho, ou o evangelho de Jesus Cristo, precisa de alguma coisa. Precisa de um enfeite. E não precisa. Complete a sua carreira. Não abandone. Eu quero concluir deixando você com algumas perguntas. E essa pergunta eu quero que você pense em casa, na cama hoje. Primeiro, a minha conduta hoje mostra que eu sou um discípulo de Jesus. Porque um discípulo de Jesus é aquele que aprende de homens fiéis e transmite para outros homens fiéis para que esses possam ensinar a outros. Nós estamos fazendo isso? Você está fazendo isso, irmã?
Você está fazendo isso, jovem? Adolescente, irmão, você está fazendo isso? Você recebeu a mensagem, está transmitido para outros, para ele transmitir para outros? Ou a gente recebe do culto e se aquieta, engorda a alma e deixa quieto? Entende isso? Será que a nossa conduta hoje mostra que nós somos discípulos de Jesus? Segunda pergunta, eu estou dando continuidade ao reino de Deus? Eu estou dando continuidade? O reino de Deus, quando chega em mim, ele continua ou ele para? Ele só chegou até mim, dali para frente não passou mais para ninguém. Ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe que eu sou crente, ninguém sabe que eu defendo, ninguém sabe a minha fé, ninguém sabe a minha defesa, ninguém conhece mais nada. Será que eu estagnou quando chegou em mim ou eu estou dando continuidade ao reino de Deus? Pensa quando você deitar hoje a sua cabeça no travesseiro. Terceira coisa, o evangelho que eu vivo hoje, as pessoas podem imitar? Porque Paulo chega para Timóteo e diz assim, olha, tu viu o que tu aprendeu de mim, pode me imitar. O que você ouviu eu falando e pregando, você conhece. A tua mãe, a tua avó eram pessoas fiéis. Tu ouviu de pessoas fiéis. Pode fazer aquilo que a gente pregou. O evangelho que eu vivo, que eu prego hoje, as pessoas podem imitar? As pessoas podem replicar como verdadeiro? Quarta e última pergunta. Eu estou formando líderes? Eu estou formando gente? O que eu estou formando? Estou formando pessoas alienadas que precisam vir aos cultos para poder ouvir uma palavra, porque se só eles não conseguem pensar? Ou eu estou formando líderes que sabem manusear a palavra, que sabem obedecer a palavra, que sabem confrontar com a palavra, que sabem educar com a palavra os seus próprios filhos, mas com graça, com ousadia, com leveza. E ele disse com toda paciência e ensino. O que eu tenho feito para formar líderes? A minha família, pelo menos os meus filhos, pelo menos aqueles que me rodeiam, precisam pensar e precisam agir conforme as escrituras que eu vivo, que eu prego. O que eu tenho feito para formar líderes? Então a palavra que Paulo dá para Timóteo não é uma palavra para que ele saia dali igual um idiotado, dizendo agora eu sou um líder, porque Paulo morreu, eu vou ficar no lugar dele, eu vou dar carteirada em todo mundo. Não, ele diz, garoto, você vai ser perseguido. Tu conhece as minhas dores, os meus espinhos, tu conhece as minhas pancadas, tu vai sofrer também. Então põe logo para fora essa tua timidez, exorta, porque expondo essas coisas tu serás um bom ministro de Cristo, ele diz. Expondo essas verdades será um bom ministro de Cristo. E aí ele formou líderes. E é por isso que a mensagem chegou aqui hoje para nós. Se a gente não formar pessoas, se a gente não formar nossa família, se a gente não formar os nossos irmãos, todos vocês aqui, cada um de vocês que estão me ouvindo nessa noite, que estão aqui nessa noite, cada um de vocês tem capacidade suficiente para ser um discipulador e um propagador do evangelho, e você vai multiplicar isso para as pessoas lá adiante. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então eu quero te convidar, eu vou orar por você, depois os meninos vão trazer uma canção aqui.